Aí. Pronto, agora está gravando e também foi ativado lá no site da associação. Só vou conferir aqui, fazer uma análise técnica para ver se realmente já está no ar, por isso que eu já quis fazer uns minutos antes. Deixa eu ver aqui se já está no ar, vamos conferir. Deixa eu ver, sim, já estamos no ar, ótimo. Fechou. Então, eu vou agora pegar esse link que a gente tem aqui e vou copiar o link e aí já vou colocando também, se quiseres colocar no, copiar também é só ir lá e tem o link para quem quiser assistir agora. Já vou colocando aqui. Deixa eu aproveitar e colocar em todas as páginas aqui que eu coordeno para quem tiver interesse em assistir. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Boa tarde, tudo bom? Tudo tranquilo. Boa tarde. Estou aproveitando aqui para ir compartilhando. Tá calor aí em Portugal, não? Olha, aqui em Portugal fez uma semana ao redor dos 30, 32, só que nos últimos 2 dias Vida boa, hein? ficou já um tempo mais frio, assim. Então, mas tá bom. Mas passa de 2 dígitos, passa de um dígito. Aqui tá um dígito. Ó. Hoje aqui tá bom, hoje aqui tá verão. 14 graus. Quanto? 14 graus? Agora melhorou, ó. 16. Verão chegou aqui. Eu sempre tá bom, digo, hoje. eu passo mais frio aí do que aqui, né? Não tenha dúvida. Eu Tem acho que é umidade, sempre... né? Parece que a gente fica com o corpo molhado e aquele troço fica sempre presente no corpo, não sai. Aqui, na verdade, o que é diferente daí, porque assim, a gente dificilmente tem, como no Brasil, a famosa chuva de verão, né? Então, aqui o tempo realmente é muito seco, né? Então, acontece até de muitas vezes ter mesmo seca, incêndios, porque é muito complicado, o clima é muito seco. Então, é um inverno chuvoso e um verão muito seco, né? E daí a primavera é que fica mesmo no meio termo, assim. Mais Bom, agradável. para quem está entrando agora, a gente está só esperando 3 minutos para iniciar a live. Quem quiser pode fazer perguntas, pode também nos acompanhar aqui pelo Face. A gente só vai realmente esperar até as 5 para começar. Eu só estou aqui verificando se realmente está tudo funcionando. Se está tudo funcionando. Para quem Ele tá quiser... pelo YouTube da MT? Não, no YouTube eu vou colocar depois, porque o meu Zoom ele não permite colocar de fazer o streaming em mais que um lugar ao mesmo tempo, né? Tá. Então eu Tá no Facebook, né? acabei priorizando o Facebook para a gente poder ter mais, né, mais dinâmica dentro desse processo. Então deixa eu ver se eu tenho tudo aqui. Sim, tenho tudo aqui para depois. Deixa eu aproveitar e enviar aqui também para quem quiser assistir em vários grupos aqui, eu já aproveito também. Eu vou mandar para o teu, Gustavo, se quiseres colocar no da MT Brasil lá também, antes da gente começar. Já colocando. Perfeito. Bom, temos mais aqui. Eu só vou ficar aqui atento para ver se eu consigo acompanhar a parte da live, tudo certo. Boa tarde, Miriam, seja bem-vinda também. Bom, então eu deixo o espaço aqui, então, para ti, Gustavo, como coordenador, e agora é tudo contigo.
Beleza, tu vai passar para mim como anfitrião ou tu vai recebendo as pessoas? Como é que a gente faz Eu isso? fico, não, eu posso receber, não tem problema. Tá. Então, beleza. Bom, pessoal, então, prazer estar com vocês nessa tarde maravilhosa, noite em Portugal. A gente fazer, então, oficialmente o lançamento do livro do Gustavo Gatino, né, o livro de avaliação em musicoterapia, onde a gente tem aí os fundamentos, né, não é um livro de escalas de avaliação, é um livro que fala sobre escalas de avaliação, os motivos de escala de avaliação, então um livro de fundamentos, né, um livro bem importante para a nossa classe, né, acho que é um momento importante assim para todos começarem a difundir cada vez mais essa prática, né, dentro da profissão, é uma coisa que ainda a gente precisa enraizar um pouco mais. Eu acho que isso vem, então, para colaborar, né, com esse momento. Sejam todos muito bem-vindos. As dúvidas, se vocês quiserem já ir colocando no chat, a gente aos poucos vai debatendo, a gente vai fazendo um bate-papo aqui, e a gente vai colocando as dúvidas e, ao longo, a gente vai conversando melhor sobre isso. Então, nosso colega Gustavo... acho que o meu parou aqui, cara, de gravar. Não sei se tu está me vendo. Voltei. Espera aí que eu acho que... Isso, pronto. Vê se está funcionando o teu vídeo. Deu. Voltei. Parou, mas voltou. Tá, então, seguindo aqui, pessoal, vamos começar rapidamente. Nosso colega de profissão, meu amigo pessoal, professor Dr. Gustavo Schuss Gatino, atualmente professor da Aalborg University, na Dinamarca. Tenho o prazer, então, de nos brindar com esse livro gratuito, né, que era para ser gratuito, mas ele tem uma taxa que é um valor simbólico, né, lá da Amazon, de R$5, R$6, então bem acessível a todos. Incentivo a todos que comprem, né, pelo menos adquiram esse livro e deixem na sua cabeceira, porque é um livro muito bom de ler, fácil de leitura, tranquilo. E agora, então, o Gustavo vai explanar um pouco para nós, né, e eu já vou fazendo a primeira perguntinha, onde é uma pergunta, né, que eu acho que todo mundo se faz, que é quais são os motivos, né, que te levaram a escrever sobre métodos de avaliação em musicoterapia, né, já que todo mundo que escreve sobre a avaliação em musicoterapia geralmente escreve sobre a sua própria escala, né, cria uma escala, cria um método e escreve sobre ela. Nesse livro, não. Nesse livro, pessoal, só vou pedir que fechem os microfones quando entrarem. Nesse livro, não. Nesse livro é falado sobre métodos de avaliação em geral, né? Então, deixo contigo aí. É um tema bem interessante, né? E obrigado pela pergunta, porque, na verdade, quando a gente pensa, né, na maioria das vezes, sobre um tema específico de musicoterapia, a gente tem uma tendência, e é natural da profissão, a gente começar a escrever um material sobre aquilo que a gente faz e para falar da nossa prática. Só que a musicoterapia ela tem evoluído nos últimos anos e hoje a gente já consegue fazer de tal forma que a gente realmente consegue fazer com que se desenvolva uma teoria a partir daquilo que já foi feito. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for fazer uma análise histórica de tudo que aconteceu ao longo da história da musicoterapia, a gente tem 3 grandes períodos. Um primeiro período que vai mais ou menos da década de 50, 60, até mais ou menos a década de 80, que é quando a gente tem, né, a formação da profissão, estabelecer as práticas, o que se faz. E aí, na década de 80, a gente começa a ter especificamente uma organização maior de modelos e do que a gente faz de uma forma mais organizada em escolas. E a gente tem um terceiro momento, que é o que a gente vive hoje, que já tem, então, diferentes modelos consagrados, então a gente está muito mais pensando numa forma de como integrar as várias práticas e teorias que a gente tem da musicoterapia, e, claro, e pensar também em metateorias ou perspectivas teóricas que ajudem a explicar tudo isso que a gente faz. Então, o que aconteceu ao longo dos anos? Aconteceu que as pessoas foram desenvolvendo uma prática na área de avaliação, foram criando diferentes publicações, muitas ferramentas, muitos métodos, mas até então não tinha nenhum livro em nível internacional
que organizasse toda a teoria de avaliação em musicoterapia. A gente teve, sim, em 2018, um livro chamado Avaliação em Musicoterapia em Inglês, do qual eu, inclusive, sou um dos editores, que a gente tentou mostrar os princípios muito básicos, mas focar principalmente em testes, sejam eles escalas, inventários, ou também a parte específica de checklists. Só que, então, a gente realmente não tinha na literatura algo que conseguisse aprofundar essa visão, que pudesse realmente trazer algo mais geral e também numa linguagem mais simples. Então, eu fiquei com essa ideia, e aí eu comecei a ler vários livros de avaliação em psicologia, serviço social, terapia ocupacional, em educação, para ver como que as outras áreas estavam tratando sobre isso. Então, o que eu deixo bem claro para as pessoas que esse livro não é o livro do Gustavo e o modelo do Gustavo. Não, ele é uma compilação daquilo que já existe em musicoterapia e também uma adaptação do que existe de avaliação em muitas áreas para a musicoterapia. Por quê? Porque é o processo normal, a gente não consegue simplesmente do nada criar uma teoria geral, não, a gente vai tendo inspiração em outras áreas e a partir de então é que a gente escreve sobre um determinado tema. Um dos temas que eu acho que para mim é o que gerou, na verdade, o grande motivo para escrever esse livro, é que o tema de avaliação no mundo todo, ele é pouco trabalhado nas formações de musicoterapia. Inclusive, eu coloco lá no capítulo 19, que dentro de uma análise de mais de 152 currículos, uma parcela muito pequena, se chega aí a 15, 20% dos cursos, apresentam, de fato, uma disciplina ou um seminário específico sobre o tema. Resumindo, é porque realmente a gente precisa muito de literatura para poder ajudar as pessoas que estão iniciando essa carreira, mas também que estão já na prática há muito tempo e precisam de algo que dê um suporte de ferramentas de conhecimento para esse processo. Sabe que era exatamente essa pergunta que eu ia te fazer no seguinte: se tu acha que seria importante ou necessário, ou se até por isso, né, que não se utiliza muito em musicoterapia, eu digo mais a nível Brasil mesmo, porque eu sei que fora do Brasil se utiliza mais, se ter uma cadeira, né, uma disciplina que se fale especificamente de avaliação em musicoterapia, né, porque a gente sabe que instrumentos de avaliação a gente tem aí, acho que uns 80 e poucos, e existe desde 1971, se não me engano, 76, ou seja, existe há muito tempo, só que no Brasil é utilizado desde 2000, 98, ou seja, desde a década de 90, digamos assim. Então, antes disso, a gente não se vê uma prática com utilização de instrumentos de avaliação em musicoterapia, né? E aí, aos poucos, agora, parece que o pessoal está começando a difundir mais e talvez seja por isso que a musicoterapia esteja aparecendo mais, né, e ganhando mais notoriedade, entre outras terapias, porque agora a gente tem um recurso, né, para mostrar para outros terapeutas, outras áreas da saúde, né, como medicina e tudo mais, como funciona a musicoterapia e os efeitos da musicoterapia, né? Então, acho que com as práticas de avaliação, isso se torna bem importante. Então, não sei se, na tua opinião, se tu acha que seria isso fundamental a gente incluir, né, como uma disciplina, e como é que a gente poderia iniciar nisso, né? Já que eu acho que no livro também tu comenta muito sobre isso. Uhum. A gente já está num processo de evolução. Se a gente for pensar agora, quando abrir o curso de bacharelado em musicoterapia da UFRJ, o curso já tem uma disciplina específica de avaliação de musicoterapia, né? O que não tem em boa parte dos cursos. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem dentro do bacharelado também da UFG, na Universidade Federal de Goiás, também algumas disciplinas que trabalham esse tema especificamente. Mas o que acontece? Acontece um problema muito grande que quando a gente pergunta, tá, mas por que não ter uma disciplina de avaliação em musicoterapia? Ah, porque esse tema ele é trabalhado ao longo da formação. Tudo bem, esse tema ele pode ser abordado dentro da formação, mas ele é muito grande e muito complexo para ser abordado apenas de uma forma assim muito, né, de uma forma assim muito, vamos dizer, superficial, né? Muito rasa. superficial, subjetiva ao longo da formação.
Então, o que acontece? Quando a gente pensa na questão da formação em musicoterapia, a gente tem basicamente 3 práticas. A gente pensa de uma forma muito complexa, mas se for resumir tudo que um musicoterapeuta faz, a gente resume em 3 coisas. A gente tem a parte do que a gente chama de planejar, tudo que envolve o planejamento. Eu vou planejar uma sessão, eu vou planejar um atendimento, eu vou planejar a aplicação de uma escala, eu vou planejar os objetivos com o paciente, tudo que envolve planejar. Depois a gente tem uma outra grande prática, que é tratar. Quando eu já tenho os objetivos terapêuticos, então eu vou realizar parte do tratamento. E a terceira grande prática, obviamente, é a avaliação em musicoterapia, que diz respeito a tudo que envolve obter informações de um paciente, analisar, interpretar essas informações, chegar a uma conclusão e, por fim, documentar e comunicar essas informações da prática de avaliação em musicoterapia. Então, são esses 3 grandes processos. Então, assim, disciplinas ao longo da formação que falem do tratamento e das intervenções, a gente tem bastante. Tudo é que a gente tem práticas em diferentes áreas, a gente pensa muito nas intervenções. Planejamento, a gente tem um foco muito grande também, pensando principalmente nas disciplinas de estágio, que a gente tem uma parte muito forte relacionada ao planejamento. Mas e avaliação? O que a gente tem especificamente para tratar na avaliação? Hoje, na Universidade de Aalborg, a gente começa com aulas específicas de avaliação no 4º semestre, e depois, no 7º semestre, a gente tem uma disciplina inteira de avaliação, onde a gente não apenas trabalha temas teóricos, mas a gente tem prática, avaliação de vídeo, os alunos apresentam uma ferramenta de avaliação, e isso dá uma outra maturidade, um outro desenvolvimento. Não é simplesmente chegar e avaliar. E aí uma coisa que eu queria comentar com as pessoas é que a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eu comecei a apresentar sobre avaliação em musicoterapia, as pessoas diziam, eu não concordo contigo porque eu não avalio. E eu ficava pensando, o que será que essa pessoa quer dizer? Não avalio. Mas todo mundo avalia, eu não consigo entender o que essa pessoa quer dizer. Porque eu não concordo com isso de transformar as coisas em números. Isso é muito quantitativo e eu não trabalho dessa maneira. E aí, o que acontece? As pessoas acham que avaliação e teste é a mesma coisa. Teste é uma forma quantitativa de eu aplicar uma avaliação e obter um score ou uma pontuação. Só que as pessoas acham que isso é avaliar. Não. A gente tem 4 métodos de avaliação. Revisar documentos e registros, observar, entrevistar e só o último que é testar. Então, não importa se você não quer utilizar teste. Você pode utilizar outras formas. Isso quer dizer que todas as pessoas avaliam. A única diferença é que algumas pessoas vão avaliar de uma forma mais subjetiva, qualitativa, e não sistemática. Outras pessoas vão fazer isso de uma forma mais sistemática, criando protocolos, criando documentos. Então, depende muito da forma que você entende esse processo. E outra coisa, né, que também as pessoas têm, né, não têm o costume, né, mas eu acho que deveria internalizar isso, que o fato de estar avaliando e aplicar uma avaliação, tu não está avaliando apenas o paciente, né, tu também está se autoavaliando, porque ao mesmo tempo que tu está fazendo, está aplicando uma intervenção, e tu está avaliando o paciente, está vendo a evolução dele, tu consegue perceber o quanto tu consegue atingir teus objetivos e quais objetivos que tu precisa melhorar e outros aqueles que tu já pode descartar, né? Então, isso quer ou não gera uma própria, né, uma autoavaliação, né? Não sei se na tua opinião tu consegue ver mais ou menos por aí. Quando a gente avalia, a gente pensa em vários contextos. Eu posso avaliar paciente, usuário ou cliente, como queiram. Eu posso avaliar um membro da família. Eu posso também avaliar especificamente, eu posso avaliar, por exemplo, um profissional que está colaborando no processo, assim como eu também posso avaliar o próprio musicoterapeuta e o coterapeuta. Então, tem várias pessoas que podem participar desse processo.
É interessante a gente pensar que várias pessoas podem participar desse processo, porque, normalmente, quando a gente fala sobre avaliação, as pessoas gostam de falar da avaliação do paciente. Só que essa avaliação do musicoterapeuta, ela é tão importante, que hoje ela vem ganhando espaço dentro das pesquisas de avaliação em musicoterapia. Por exemplo, no ano passado foi publicada uma avaliação exatamente focando na parte da avaliação do musicoterapeuta, oriunda de um projeto de musicoterapia e autismo TAIMEI, que inclusive também o Gustavo Araújo participou. E o que eles verificaram? É uma coisa tão óbvia, mas ninguém tinha pesquisado. Que ao avaliar o musicoterapeuta e o paciente ao mesmo tempo, eles se deram conta que quanto melhor era a capacidade do musicoterapeuta de realizar interações, e quanto maior a abertura desse profissional para querer realmente interagir e criar propostas significativas para o paciente, maior foi a resposta social do paciente, apesar de que nesse segundo estudo eles não atingiram, né, um número estatisticamente significativo. Mas o que eles falam é a coisa mais óbvia que a gente sabe, mas que a gente avalia muito pouco, que quanto melhor for o trabalho do musicoterapeuta, melhor vai ser o resultado dentro do processo em relação aos objetivos. E aí, o que aconteceu? A minha colega na Dinamarca, Ulla Hoek, ela está nesse momento fazendo uma pesquisa exatamente sobre isso, avaliando o musicoterapeuta e as técnicas que ele utiliza dentro da improvisação musical para ver qual que é a resposta do paciente. Por quê? Porque por mais que a gente descreva o processo musicoterapêutico como subjetivo, eu posso avaliar alguns padrões de intervenção do musicoterapeuta e eu posso ver dentro desses padrões se as respostas são sempre parecidas ou não. E o que ela tem visto nesse momento é que algumas respostas são muito parecidas quando o musicoterapeuta ele tem algumas atitudes dentro do processo. Uma dessas atitudes que eu sempre converso com os meus alunos e cada vez mais eu tenho tentado refletir sobre ela é o tempo de silêncio e o tempo de observação que a gente faz. A gente tem aquela tendência e vai lá e atende, faz tudo, o paciente não responde, a gente vai lá e faz outra coisa. E saber esperar. Excesso de estímulo. E saber esperar. E a nossa ansiedade? A gente faz uma autoavaliação quanto terapeuta da nossa própria ansiedade, o quanto a gente interfere no processo por conta da nossa afobação e estar precipitado em relação àquilo que a gente faz. Então, eu concordo plenamente, a autoavaliação do musicoterapeuta, ela é essencial. E é interessante, eu acabei de revisar um trabalho agora para uma revista de musicoterapia que falava sobre isso, sobre a questão da autoavaliação, mas não só do processo, mas também sobre a qualidade de vida do musicoterapeuta. Será que eu estou cansado? Será que eu estou atendendo muitas pessoas? Será que essa pandemia está impactando a minha saúde mental? Então, agora a gente já tem, inclusive, o desenvolvimento de ferramentas de avaliação dentro desse tópico da autoavaliação da qualidade de vida do musicoterapeuta. É exatamente isso, né? E às vezes as pessoas têm essa pressa, né? Essa necessidade, muitos terapeutas têm, porque às vezes as famílias cobram. Ah, mas olha só, hoje estava muito quietinha a sessão e eu não ouvi muito a tua voz. Tem que estimular, tu tem que estar em cima. Ou às vezes a família está participando junto e, pô, mas por que tu não fez tal coisa? Tu viu que ele podia fazer? Porque às vezes a gente tem que esperar uma coisa que, se eu não me engano, foi Carl Rogers ou Piaget que falava, que a gente tem um tempo de acomodação, assimilação das informações, para depois ter a execução dessas informações. Né? E às vezes o tempo do nosso paciente ele é completamente diferente do nosso tempo, porque a gente já sabe o que fazer com aquilo. A gente transfere ali uma habilidade que ele tem que desenvolver, só que a gente já sabe o que é uma resposta que a gente espera, só que às vezes ele desenvolve uma resposta completamente diferente, que já nos dá outra ideia do que a gente teria que fazer. Né? Então, é esperar realmente o tempo do paciente. Né? E às vezes o tempo do paciente não é o tempo dos familiares, não é o nosso tempo. Né? Então, isso é uma autorreflexão muito importante, né? que tu traz e traz muito bem dentro do livro. Né? Eu acho que dá para entender muito bem ali como é que funciona essa parte da avaliação para o outro, mas que também serve como uma autoavaliação.
né? Uma reflexão muito, muito boa, muito interessante. Então, dentro dessas avaliações... Bom, manda. Não, eu só queria fazer um comentário e deixar uma dica para todos os musicoterapeutas, estudantes de musicoterapia que nos assistem. Um exercício excelente de autoavaliação para os musicoterapeutas, não quero me referir a algo subjetivo, mas bem objetivo. Sentem, né, podem ir para uma cadeira ou para algum lugar e tentem ver quanto tempo leva para que vocês tenham a ideia de que passou um minuto. Eu faço esse exercício com os alunos, é incrível. Quase ninguém consegue realmente ter uma noção de tempo do que é um minuto. A maioria diz que já passou um minuto, quando na verdade eram 30 segundos, 20 segundos. E isso é super importante. A gente tentar exercer essa ideia, esse treinamento de exercitar o máximo possível quando que é um minuto, quando que passou um minuto. E é incrível quanto a nossa ansiedade atrapalha muito essa parte. Bom, antes da gente continuar, só dizer para as pessoas que querem fazer perguntas, quem está aqui no Zoom pode colocar as perguntas, quem está nos assistindo no Facebook também fique à vontade. A ideia é que a gente está começando esse diálogo, mas a gente quer deixar também um espaço bem aberto para todas as dúvidas e questionamentos de vocês. E até sugestões, né? Que o livro tem o quê? 730 páginas? Nesse formato e-book ficou com 730, mas agora... O livro é uma bíblia? Eu vou passar ele para o formato PDF, então provavelmente ele vai ficar menor. Né? Então, porque assim, até é bom eu explicar essa parte, porque a gente tentou fazer ele primeiro no formato Kindle, que é o formato da Amazon, para que o livro pudesse ter uma grande divulgação através da Amazon. Só que a Amazon, ela às vezes dificulta a questão dos formatos, e quando a gente foi converter o livro para publicar gratuitamente, como ele tinha mais de 5 gigas, a Amazon não permitiu, então ela disse que tinha que ser cobrado um valor mínimo. No entanto, o livro, provavelmente no segundo semestre, ele vai ser publicado em PDF gratuitamente, vai ficar no repositório da Universidade de Aalborg, que é o mesmo que vai acontecer agora também com o livro em inglês, né? Porque a ideia sempre foi que o livro ficasse, né, disponível gratuitamente. E, claro, eu sempre digo para as pessoas, não é um livro para você ler numa tarde, mas ele é um livro para você, pouco a pouco, ir lendo e absorvendo as informações, porque ele é um livro denso, mas que ele também tem bastante informação prática. Não, e o bom desse livro é que realmente não precisa ler um capítulo, porque um capítulo não está linkado ao outro. Né? Tu pode ler um capítulo que te interessa, e naquele momento tu está precisando refletir sobre determinado tema, tem um capítulo que fala sobre isso. Aí depois tu reflete sobre um outro tema, por exemplo, o que eu ia te perguntar agora sobre da pandemia, que é exatamente, acho que não me engano, é o último capítulo 19 ou 20, né, que é o que fala no contexto atual da pandemia, como ela está impactando, né, na nossa avaliação em musicoterapia. Né? Então, isso era uma pergunta até que eu ia te fazer, né, que, na tua opinião, como é que a pandemia pode estar influenciando, né, na avaliação do musicoterapeuta? Porque, às vezes, o musicoterapeuta está tão sobrecarregado com outras questões fora da terapia, que quando chega na hora de avaliar, está tão pesado que ele acaba ou passando batido pela avaliação, ou avalia de uma forma, né, que possa levar a um caminho que não é o caminho que ele está procurando, ou ele não está conseguindo ver coisas, né, que a avaliação pode trazer para ele. Então, na tua opinião, o que tu acha que pode a pandemia, nesse momento, estar impactando na avaliação do musicoterapeuta? Essa é uma excelente pergunta, porque o grande desafio para escrever esse capítulo foi, bom, onde que eu vou buscar referência sobre isso? Em relação à avaliação, não tinha absolutamente nada. Então, claro, ele tem um caráter, de certa forma, experimental e também, ao mesmo tempo, muito artesanal, se eu posso usar esse termo, porque em relação à avaliação não tinha muita coisa. Claro, sobre musicoterapia e pandemia, sobre o uso de tecnologias, recursos, as dificuldades da pandemia, por acaso já tinham bastante informações. Então, foi um capítulo que, basicamente, eu quis colocar ali todos os grandes desafios para os musicoterapeutas em relação à prática de avaliação, desde como avaliar um paciente que está usando máscara, como conseguir fazer uma avaliação de modo que o paciente conseguisse perceber a expressão facial do musicoterapeuta, que muitas vezes não era fácil em função de estar utilizando a máscara, como
lidar com prestar atenção em algo que é importante no paciente, mas ao mesmo tempo está super cheio de medos e receios em relação aos protocolos de higiene, de distanciamento, e também tudo que diz respeito às práticas virtuais da musicoterapia. Como que eu posso avaliar um paciente se eu não enxergo a pessoa em 3D, eu apenas enxergo um plano, muitas vezes só da cabeça para cima? Como que eu facilito todos esses processos que são tão importantes? Então, dentro disso, eu tentei colocar nesse capítulo algumas dicas para as pessoas que trabalham nessas áreas de, bom, se você está fazendo um atendimento online, que você veja o melhor software, verifique a sua conexão de internet, procure utilizar recursos, principalmente que você não precise interação em tempo real, porque isso é muito difícil. Então, avaliar priorizando escrita de canções, utilizar música gravada que você possa ver o paciente, né, fazendo movimentos, alguma coisa que você possa acompanhar essas diferenças. Quando o paciente for cantar uma música, tente utilizar, de certa forma, alguma gravação para que você possa apenas interagir através de gestos, ter essa noção cada vez maior de tentar fazendo alguma coisa ao vivo. E, claro, utilizar muito todos esses recursos receptivos que são tão interessantes dentro dessa perspectiva. Então, eu tentei colocar isso para as pessoas, e um tema que eu falo na avaliação é sobre avaliar os objetivos do processo, porque às vezes o objetivo que eu vou avaliar do paciente na sessão presencial não é o mesmo objetivo da sessão online, porque muda muito. A pessoa está em casa, eu estou na minha casa. Eu não consigo enxergar o paciente num plano total em 3D que eu consiga ver tudo o que acontece. A música, ela não é executada com uma sincronia em tempo real perfeita. Então, tudo isso muda. Então, eu tentei trabalhar um pouco dentro desses temas e, principalmente, de colocar que muitas coisas que não são, veja bem, que não são da musicoterapia, dentro da pandemia, foram coisas que surgiram antes da pandemia, na minha opinião, são coisas que vieram para ficar. As pessoas têm essa ideia de que a avaliação virtual em musicoterapia é uma coisa nova. Não, não é. Apesar de não ter publicações específicas sobre o tema, a parte de avaliar dentro de um processo musicoterapêutico, no formato telehealth ou virtual, como queiram, surgiu muito especificamente na Austrália, porque quem sabe muito bem que a Austrália é um país gigantesco, e que esse país gigantesco ele precisava, muitas vezes, de atendimento de musicoterapia, que não era possível ser presencial, porque o país é muito grande e só tinha 3 faculdades. Então, não tinha como os profissionais estarem em todos os lugares. Então, a Austrália que deu origem a essas práticas, que hoje a gente utiliza tanto em nível mundial. Mesma coisa de outra prática também que a gente utiliza muito para avaliar, que é a prática de aconselhamento em musicoterapia. Então, eu não avalio apenas a sessão de musicoterapia, eu também posso avaliar uma sessão de aconselhamento que eu faço com a família ou, por exemplo, com o próprio paciente. Essas sessões de aconselhamento, elas são muito importantes hoje para a sessão online e têm a origem anterior. A gente tem como a própria colega de Israel, a Tali Gottfried, ela criou toda essa prática de aconselhamento em musicoterapia que é fundamental. Então, assim, esse capítulo ele tem muito do novo, mas que na verdade não é tão novo, né? Eu só tentei organizar e deixar dentro dessas práticas. E ainda falando desse capítulo, tem um modelo de musicoterapia que foi criado no Reino Unido que eu acho fantástico, que do inglês seria Music Interaction Therapy, né? Que seria, de alguma forma, a terapia mediada pela interação musical. E o que fala basicamente esse modelo? Que o musicoterapeuta ele vai ser um facilitador e quem vai, de fato, realizar a interação com o paciente é o membro da família. E isso é fantástico para o momento que a gente tem hoje de atendimentos online. Eu fico como mediador na minha casa
e eu tenho especificamente o familiar lá interagindo em tempo real com a pessoa. E isso cria uma outra dinâmica para o processo musicoterapêutico. E eu posso dizer que isso, de certa forma, surgiu antes da questão da pandemia e hoje é super importante. Então, muita gente faz e aplica esse modelo de terapia por meio da interação musical e nem sabe, né? E é um modelo já bem consagrado no Reino Unido. Exatamente. E outra coisa, né, da avaliação, né, por telehealth, é o ambiente, né? O ambiente faz toda a diferença, porque às vezes a gente está num ambiente confortável e o paciente não está num ambiente propício, né? Então, às vezes a gente aplica uma avaliação, mas aí tem um cachorro latindo, ó, tá ouvindo meu cantor? Tem gente aqui, né? Então, o paciente não está num ambiente propício para dar aquela resposta que às vezes a gente espera que ele dê, né? Porque ele não está no nosso setting, ele está no setting dele, né? Então, talvez a resposta que a gente espera, mas então ele está com um atraso nisso. Não, às vezes ele não está com um atraso nisso, às vezes ele está num ambiente que não é propício para que ele dê aquela resposta que a gente espera que ele dê, porque o ambiente não proporciona isso para ele, né? Então, isso é uma coisa também que, quando a gente for avaliar online, a gente tem que ter essa noção, né? Que a gente teria que cuidar. E isso também está escrito lá no livro, né? Então, é uma questão, é um capítulo bem importante. Tem alguém perguntando aqui, Márcia Bucão, o que é aconselhamento na musicoterapia? O aconselhamento em musicoterapia, ele pode receber vários nomes, né? Pode ser aconselhamento, mentoria, orientação. Não é especificamente uma sessão de musicoterapia onde a gente vai trabalhar dentro das experiências musicais para atingir os objetivos terapêuticos estabelecidos, mas ele é um momento de principalmente orientar e dar sugestões, dicas para o próprio paciente ou para os membros da família, e tem principalmente a intenção básica desse aconselhamento é orientar e esclarecer dúvidas, entre outras coisas. O Gustavo ficou agora sem vídeo, acho que clicou aí em alguma coisa e ficou sem vídeo. Vamos ver se o Gustavo... Ah, tá aí, pronto. Que susto. Voltei, acho que caiu aqui. Ó, o teu cantor aí tá... Meu cantor reclamou, viu só? Cantor, Tem que funcionar o olha, vídeo. quando a gente voltar a tocar metal, já tem vocalista para a banda. Esse aqui é soprano. Olha, é bom. Vamos cantar. E na tua opinião? Deixa eu só, antes da gente ir para outra pergunta, eu queria aproveitar a oportunidade. Só quero compartilhar minha tela para mostrar de uma forma bem resumida o livro. Não vou ficar aqui falando do livro, mas para mostrar para as pessoas um pouquinho dele, para a gente ter uma ideia de como que ele é. Então, no formato Kindle, a gente lê ele assim. Então, aqui tem várias partes, né? Tem dedicatória, agradecimentos, prefácio. E ele está dividido em, basicamente, 6 partes, né? Uma de temas introdutórios, que a gente tem avaliação em musicoterapia, uma parte de introdução, e vocês vão ver que em todos os capítulos a gente começa com uma pergunta e no final de cada capítulo a gente, eu digo a gente porque também agradecer muito ao trabalho da Cláudia Reis, que fez a diagramação do livro. Então a gente organizou de tal forma que no final a gente tem a resposta para essa pergunta. Então o livro está todo estruturado dessa forma, começa com uma pergunta e no final tem a resposta. Então, características básicas de avaliação, os processos de avaliação, os contextos de avaliação, que é justamente o que o Gustavo abordava agora, né? Que a gente tem várias coisas que podem influenciar o ambiente, se é individual ou em grupo, se é interno ou externa, se eu estou avaliando um musicoterapeuta, né, ou paciente, ou usuário, como queiram, que é uma avaliação do processo musicoterapêutico ou do serviço em musicoterapia, ou se ela está conectada ou desconectada do processo. Aí depois tem uma parte toda de preparação, que eu escrevi um capítulo específico só sobre desenvolvimento ao longo da vida, que a gente precisa conhecer o desenvolvimento para poder entender como que a gente avalia em musicoterapia. Então, para esse capítulo, eu fiz questão de colocar tabelas específicas sobre o desenvolvimento geral, tabelas sobre o desenvolvimento musical também. Depois, algumas linhas gerais de quais são os modelos, abordagens e orientações de avaliação, aspectos éticos e culturais, e também falar um pouco sobre o contexto de pesquisa em avaliação de psicoterapia.
Aí depois, na parte de coleta de dados, eu explico cada um dos 4 métodos: revisar registros, entrevistas, observações, testes e medidas. Aí no capítulo 13, como criar, se a pessoa quer criar, adaptar ou traduzir uma ferramenta. Como que a pessoa faz para selecionar um ou mais métodos de avaliação. E aí depois uma parte que é a que a gente fala bem pouco em qualquer formação, que diz respeito a analisar dados avaliativos, interpretar e concluir sobre esses dados. Aí aqui eu falo de uma parte que a gente conversa muito, que é a parte de comunicação, que é como que a gente comunica os resultados, como que a gente cria documentos, e por fim os últimos 2 capítulos, né, que falam da questão da formação de uma maneira geral, ensino e supervisão, e a parte da avaliação relacionada à pandemia. E aí eu fiz questão de colocar vários modelos de ferramentas que as pessoas podem utilizar. Eu fiz questão de colocar aqui e depois a própria pessoa pode utilizar. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei um modelo de formulário de admissão para quando a gente começa o processo. Eu coloquei aqui no livro modelo de termo de consentimento, a versão para o paciente, o termo de consentimento, versão para os pais, modelo de plano de tratamento. Eu coloquei modelo para planejar, as sessões de avaliação, modelo para avaliar os resultados, término do processo, modelo de declaração, ainda especificamente alguns outros temas relacionados à avaliação e ainda alguns formulários específicos que alguns colegas gentilmente cederam para utilizar no livro. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que tem bastante recurso para quem quiser trabalhar nessa área e, com certeza, acho que é um livro que ele, pensando, né, no próprio valor dele, né, está em torno hoje de, eu acho que R$ 6 por aí. Eu acho que ele é um recurso bem interessante para quem tiver interesse dentro desse tema. Eu diria que é um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos. Não é porque eu escrevi o prefácio, tá, pessoal? Não é isso. Mas é porque realmente ele é bem completo, bem completo. Tanto que dá para ver no final que tem tabelas, tem para diversas, né, não se limita a uma escala de avaliação. Ele apresenta todas as escalas de avaliações para trabalhar com idosos, para trabalhar com crianças, para trabalhar com adolescentes, para trabalhar com área psiquiátrica, hospitalar, né? Então, tem todas as áreas de atuações possíveis e que a gente possa, né, desenvolver melhor o trabalho, do nosso trabalho no dia a dia, né? Então, ali a gente consegue abater diversas dúvidas, né, que a gente possui às vezes, mas qual a melhor escala para usar? Mas eu estou usando num grupo, será que existe uma escala para grupo? Procura no livro. Mas eu preciso utilizar tal escala para avaliar, sei lá, um grupo que é misto, que tem crianças com deficiência e sem deficiência, ou crianças e adolescentes, ou adultos e crianças. Procura lá no livro, tem alguém que escreveu, né? Porque as escalas de avaliação não foram desenvolvidas a partir de agora, a partir de 2015, 2020. Essas escalas já existem há anos, há muitos anos, né? Só que a gente não tem as traduções e as validações dessas escalas, né? Então por isso a gente às vezes não tem acesso a elas, né? Então isso era uma outra perguntinha que eu ia te falar, né? Ia te perguntar, né? Por que existe essa necessidade então de criar e traduzir uma escala de avaliação em musicoterapia, né? E como é que se é feito esse processo? Uhum. Bom, é interessante, né, que quando a gente vai intervir com o paciente, ou a gente vai utilizar improvisação, ou utilizar uma composição, ou cantar uma música, a gente tem uma grande preocupação. Poxa, eu vou aprender a tocar bem essa música. Quando eu realmente estiver tocando bem, eu vou então utilizar na prática. Ou então, olha, eu vou compor uma música para o paciente, quando eu realizar realmente algo interessante, eu vou utilizar. E muitas vezes o que a gente faz, bom, será que existe uma forma de compor em musicoterapia? Poxa, já tem 2 livros consagrados sobre compor em musicoterapia.
com o paciente, né? Os livros de songwriting. Improvisação, então, nossa, tem livros de improvisação falando de como criar, como desenvolver uma improvisação. E sobre criar uma escala, uma ferramenta de avaliação em musicoterapia. Até então não tinha absolutamente nada. Pessoas criavam, cada um criava o instrumento de avaliação do seu jeito, e a gente não conseguia conversar. Por quê? Porque cada um criava de um jeito, tinha um referencial e a gente tinha muita dificuldade de entender os processos. Então, quem queria elaborar um instrumento tinha muita dificuldade. Então, uma das coisas que eu fiz questão de colocar no livro foi um capítulo de quem quer criar realmente um instrumento de avaliação dentro dos padrões internacionais que consiga seguir um passo a passo, uma receita para fazer isso. Afinal de contas, muito do que a gente faz é seguindo um tutorial, e na verdade não tinha nenhum tutorial disponível em musicoterapia. Isso para responder uma parte da pergunta. E a segunda parte, que diz respeito a adaptar, validar, ou até mesmo criar evidências de confiabilidade, são coisas também que a gente não discutia tanto no Brasil e no mundo, e que a partir, vamos dizer, de 2010, mais ou menos por aí, as pessoas começaram a se interessar por esse assunto, e hoje a gente vê dentro do Brasil e também mundo afora, muitos estudos de adaptação, validação, entre outras coisas. Por que isso é importante? Olha, vou pegar um exemplo que todo mundo vai entender. Se eu disser para vocês assim, eu vou criar a melhor comida do mundo, porque eu sei que essa receita é a melhor de todas. Quando chega na hora de provar, a pessoa, nossa, mas isso está muito ruim. Essa é a grande metáfora da validação. As pessoas criam formas super complicadas de explicar o que é a validação. Né? A validação é verificar se realmente o instrumento tem as propriedades e evidências de que ele confirma aquilo a qual ele foi criado, ou seja, ele realmente mostra que ele consegue fazer aquilo que ele foi criado. Meu Deus, no meio da explicação eu já me perdi, mas é assim que os livros explicam. Ou seja, validação é ter realmente uma certeza de que aquilo que eu criei funciona e é bom. Basicamente é isso. Então, quando alguém cria uma escala, uma ferramenta, a pessoa, obrigatoriamente, ela precisa passar por algum processo. Existem vários processos para fazer isso, para saber se algo é bom, se funciona. Até mesmo quando alguém já fez isso com um instrumento de avaliação em outros países. Quando a gente adapta para o nosso país, a gente tem que fazer isso porque não tem uma garantia de que aquilo que funciona lá no determinado país vai funcionar no nosso. Vocês querem ver um exemplo muito prático? No Brasil, a gente ama de paixão doces com leite condensado. Brigadeiro, beijinho. A gente adora aquele doce que chega a dar uma coisa na bochecha. Aqui em Portugal, esquece, a maioria das pessoas não gosta. Não vai ter sucesso se levar numa festa de aniversário. E essa é a analogia que eu uso em relação a validar um instrumento que foi criado num país em outro, porque não existe uma garantia de que vai funcionar e que vai ser bom em outro lugar. Então, todas as vezes que a gente cria ou utiliza um instrumento de outro país, eu preciso passar por esse processo de ter pelo menos evidências mínimas de que o instrumento funciona para aquilo que ele foi proposto e é bom, ou seja, ele funciona e realmente mostra evidências de que funciona bem quando ele é utilizado na prática. Então, isso que diz respeito à validação aqui, eu não vou ficar me alongando, mas basicamente validar é um processo de verificar se funciona e se é bom. É isso aí. Tem que ter um contexto, né? Perdão? Tem que ter um contexto, né? Não adianta aquilo que tu gosta, aquilo que tu utiliza no teu dia a dia, nem sempre tem a ver com que a outra pessoa que utiliza no dia a dia dela vai funcionar, né? E esse é um processo que ele é contínuo. E aí eu vou dar um exemplo que nós dois vivenciamos
quando a gente foi fazer o estudo de validação da Camute para uso no Brasil. Não sei se vai lembrar dessa parte, que a gente pegou, não era um instrumento de musicoterapia, era um instrumento que os pais preenchiam sobre a ansiedade dos filhos, instrumento validado. Então, o que nós concluímos? Bom, se o instrumento ele tem evidências de validade, ele vai ser muito bom para ser aplicado. Só que aí foi o meu erro de não ter lido o instrumento do início ao fim para ver se não tinha mais alguma falha que pudesse prejudicar a utilização prática dele. E aí não sei se vai se lembrar dessa parte, que uma mãe reclamou, com toda razão, que uma das perguntas do instrumento era: o seu filho faz alguma palirmice? É a tradução, né? Fizeram essa tradução, passou, o artigo foi publicado, foi feita a validação, e aí eu fiquei pensando como que isso passou para frente e eu não vi. Como tem uma outra pergunta que era, seu filho é mongoloide? É, Como assim é mongoloide? tem instrumentos Tradução. antigos que tem, se a gente não faz uma atualização, porque, claro, alguns termos que talvez a gente usaria antigamente para um instrumento, hoje eu não posso mais utilizar. Então, por exemplo, acho que vai acontecer no futuro que muitos instrumentos de avaliação de musicoterapia que hoje a gente utiliza vão precisar ser reformulados, principalmente na área das deficiências, para estarem de acordo com o paradigma da neurodiversidade. Eu não posso mais ter instrumentos com perguntas: seu filho é capaz de fazer tal coisa? Seu filho é apto para fazer tal coisa? Porque, assim, a gente não visa mais uma normalidade. Hoje, com a neurodiversidade, a gente entende que o ser e o existir ele é um espectro. Então, acho que Exato, tu tem que botar por escalas, né? De 1 a 5. Aonde você acha que seu filho se encontra? então, assim, vai passar por uma evolução, essa parte, um desenvolvimento que esses instrumentos, eles vão realmente precisar ser reformulados. Só antes de passar para a tua próxima pergunta, a gente tem uma pergunta no chat aqui da Vitória, um abraço para ela, querida. Ela botou assim, olha que ela fez uma pergunta que tem a ver com uma área que a gente trabalhava. Existe alguma escala específica que podemos avaliar pessoas com mobilidade reduzida? Estou pensando no público com paralisia cerebral nível 5, GMFC, que geralmente o quadro vem acompanhado de diversos desafios da parte sensorial e cognitiva. Bom, eu poderia aqui dar uma explicação bem longa, mas para ser bem preciso, eu acho que o que funcionaria seria uma combinação de diferentes métodos de avaliação. Pelo que ela descreve, eu acho que seria interessante, por exemplo, aplicar os domínios de motricidade ampla e fina da escala INTEP e também a parte sensorial e cognitiva da INTEP, porque se ela tem essas 4 demandas, seria importante fazer uma avaliação global. Mas, junto a isso, também fazer uma avaliação qualitativa, por meio da observação, para descrever exatamente, não apenas essas dificuldades, mas sim como que o paciente lida emocionalmente e socialmente com as suas próprias dificuldades, porque, às vezes, pode ser que, para nós, essas limitações sensoriais, motoras e cognitivas são importantes, mas eu tenho que ver até que ponto isso é importante para o paciente, né? Eu sempre coloco esse ponto que, às vezes, o que é bom para mim como musicoterapeuta, às vezes não é o mais importante para o paciente, né? Então, a gente relativizar muito os nossos objetivos de avaliação. Espero ter ajudado de alguma forma. É verdade, isso é bem comum, assim, nas pessoas, mas meu filho não fala. Eu queria tanto que ele falasse. Bom, ok, mas para o teu filho falar, ele precisa organizar outras questões, que a fala vai vir em consequência dessas questões organizadas, questões motoras, questões sensoriais, né? Então, regulando essas partes, a fala automaticamente se organiza e vem, né? Então, é justamente isso que tu acabou de comentar, né? Então, é o que é bom para o paciente, né? Não às vezes para o que a gente espera do paciente. Esse é um ponto que eu tenho batido muito na tecla. Isso é muito importante, porque volta para aquele ponto, né? É a nossa ansiedade, né? De querer que faça alguma coisa que a gente espera que faça. Mas, às vezes, tem que outras habilidades terem que ser desenvolvidas para que
isso se desenvolva, né? Mais naturalmente também. E não só a questão da ansiedade, até eu falo muito no capítulo de aspectos éticos e culturais e também no capítulo sobre entrevistas, que eu falo sobre as relações de poder dentro do contexto de avaliação em psicoterapia. Será que é uma relação igual? Eu estou avaliando alguém, a pessoa sabe que ela está sendo avaliada, será que é uma relação igual? Será que não existe, de certa forma, um conflito de poder, porque, por mais que eu seja um especialista, a pessoa que está sendo avaliada, ela entende muitas vezes que ela está numa situação mais frágil. Então, a gente precisa fazer algo para, pelo menos, diminuir um pouco esse impacto. Como que a gente faz isso? Criando uma relação cordial, tentando fazer de uma forma mais leve possível para a pessoa se sentir incluída no processo de avaliação e não fazer de uma forma muito robotizada, né? Eu acho que hoje esse é o meu principal problema quando eu sou avaliado, ou vou para algum contexto terapêutico e sou avaliado por outro profissional, que eu fico o tempo todo avaliando a avaliação de quem me avalia. Nossa, fica um negócio super complicado, mas é assim, Uma né? retroalimentação. Eu lembro que uma vez eu fui ser avaliado por um profissional, que eu não vou nem mencionar a especialidade dele, que ele botou uma música de fundo na sessão, ele não era um musicoterapeuta. E foi muito estranho, porque ele colocou aquela música bem alta e eu mal conseguia falar e eu via minha própria voz, porque tinha uma música super alta que me atrapalhava para falar na avaliação. Eu, olha, dá para baixar a música? Eu não estou conseguindo nem pensar no que eu vou falar. Ele, não, mas isso é importante, que aí as pessoas não vão escutar lá fora o que você está dizendo. E eu, sim, mas eu nem escuto a minha própria voz. Isso não me interessa. Então, assim, e o profissional, às vezes, ele vai direto, não, porque nós precisamos avaliar isso, nós precisamos fazer aquilo, e pula uma parte super importante. Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu sou musicoterapeuta. Né? Como é que você está? O que eu posso te ajudar? Olha, a gente vai conversar um pouco hoje. Então, assim, começar o processo de avaliação de musicoterapia de uma forma leve é o primeiro passo para diminuir toda essa tensão. Porque, assim, isso pensando naqueles pacientes que podem, como eu descrevi nesse meu contexto, responder verbalmente. Aqueles que não conseguem, né? O quanto que eu sou invasivo para o outro. Então, é muito importante pensar nessa parte ética. É o famoso fazer a avaliação de forma humanizada, né? Não uma forma robotizada. Né? Eu tenho esse protocolo aqui que eu tenho que seguir o passo a passo e eu tenho que responder isso aqui. Mas, às vezes, não é o protocolo, não é um engessado, né? Tu tem que ser flexível, tu tem que saber flexibilizar as ações, né? É entender que tem um ser humano ali na tua frente que tem as mesmas dificuldades que tu, que faz as mesmas coisas que tu, que passa por... E tu está ali para orientar e estruturar aquela pessoa numa dificuldade que ela não está conseguindo enxergar. Às vezes é uma coisa simples, mas que ela não está conseguindo enxergar. Né? Então, eu sempre ando com um ditado assim na minha cabeça que diz que o grande dever de um sábio é maravilhar-se com o óbvio. Porque às vezes é tão óbvio, a coisa está na tua frente, mas tu sempre quer olhar lá na outra, quer lá em cima, tu não quer saber aquilo que está na tua frente. Né? Então, é a humanização da avaliação. A avaliação não é uma coisa, que eu tenho que fazer assim, eu tenho que responder essa questão aqui, se eu não passar por essa questão, a outra não vai ser preenchida. Não. Às vezes a avaliação é para te dar um norte, para te saber como que tu vai estruturar a tua sessão e teus objetivos para poder auxiliar, né, aquele paciente a se desenvolver de uma forma mais global. Eu até tenho pessoal, um comentário da querida colega Núria Marcímia, da Argentina, um abraço para ela. Ela deixou aqui exatamente comentando sobre o que a gente está conversando, né? Que a gente tem que focar mais nas fortalezas e não apenas nos centrar nas dificuldades e naquilo que o paciente não consegue fazer. Exatamente, porque quando a gente foca nas coisas, né, nos aspectos fortes da pessoa, nos pontos fortes, existe inclusive um livro falando isso, né, Descubra seus pontos fortes. Quando a gente foca nos pontos fortes da pessoa, a pessoa se sente mais empoderada e ela, por vontade própria, ela fala mais sobre ela. Mas quando foca nas dificuldades, ela se fecha mais. Né? Isso mexe com o nosso sistema imunológico. Quando a gente está se sentindo bem, a gente libera neurotransmissores que nos deixam mais à vontade
e a gente se sente mais aberto e para poder interagir com uma outra pessoa. Quando a gente não se sente à vontade, a gente libera neurotransmissores ruins, né, caso cortisol, e que nos fecham mais, e a gente acaba não tendo esse engajamento, essa interatividade tão boa com a outra pessoa, que pode, então, nos ajudar, né, para trilhar o nosso caminho. Pessoal, nós estamos chegando no finalzinho já da nossa live, né, do lançamento do nosso livro, nós vamos até às 16 horas. Se tiverem mais alguma perguntinha, alguma colocação e quiserem expor, esse é o momento. Né? Do contrário, eu teria uma última perguntinha, né, para fazer, para aprofundar um pouquinho mais aqui o nosso bate-papo sobre esse livro, que seria: quais as ferramentas ou formas de registro que podem ser utilizadas pelo musicoterapeuta, né, para vir a ajudar a fazer uma avaliação do paciente, contemplando, então, aspectos mais detalhados desse processo avaliativo, né? Quais ferramentas a gente pode utilizar? Perfeito. Antes de responder, então, só avisar a todos que nos escutam que essa live vai ficar gravada e vai ficar, então, no Facebook da Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul, e também vai ser publicada no YouTube da Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul, a qual eu não falei no início, mas aproveitando, agradecer muito, imensamente, o convite da associação para poder fazer o lançamento oficial do livro. Então, eu não tinha feito esse lançamento, agradeço muito por ter recebido esse convite, e principalmente agradecer no sentido que é muito bom quando as pessoas da nossa própria terra valorizam o nosso trabalho, porque existe ainda, né, uma tradição em muitos lugares de valorizar o que vem de fora. Então, é importante também a gente reconhecer e ser grato quando a associação do próprio lugar que a gente nasceu, que a gente é associado, realmente valoriza o nosso trabalho, né? Eu sou muito grato a tudo que o Rio Grande do Sul e a associação sempre me proporcionou. Então, voltando à pergunta, né, de formulários e de registro e ferramentas que a gente pode usar, é muito importante a gente pensar no seguinte: bom, qual é a área que eu trabalho? Eu trabalho na área de condições do neurodesenvolvimento, eu tenho que procurar, então lá no livro eu tenho até organizado as ferramentas para essa área. Eu trabalho no contexto geriátrico, eu vou para o contexto geriátrico. Por quê? Porque é muito difícil de eu chegar para vocês e dar uma ferramenta ou duas que vão servir para tudo. Acho que tem algumas exceções. Eu acho que a escala INPEP é uma que se adapta a muitos públicos. Eu acho também que a ferramenta criada pela professora doutora Cláudia Oliveira Zanini, de avaliação para grupos, é uma que pode ser usada geral também para grupos, que eu acho que é uma ferramenta muito interessante. Assim como um instrumento, que é um tipo de teste que a gente chama rúbricas, que se chama Goal Attainment Scaling, que seria a tradução, avaliação por meio de metas, que é o musicoterapeuta, ele acaba ele mesmo criando, né, os níveis de avaliação, e ele define o que ele vai pontuar e de que forma pontuar. Então, esse é um instrumento. Vocês podem procurar bem assim, de uma forma leiga, se colocar em escala GAS ou avaliação GAS, né, GAS, vocês vão encontrar. Talvez de todas, se eu tivesse que recomendar uma, seria essa. Por quê? Porque ela não tem coisas fixas. É o próprio musicoterapeuta que vai elaborar aquilo que vai ser avaliado. A única coisa que tem na GAS é que já tem a pontuação pronta e as diferentes graduações, né? Então, melhor que o esperado, muito pior que o esperado, e assim ela vai ajudando. Ou seja, o musicoterapeuta consegue customizar da melhor forma essa avaliação. Então, fico feliz aí de ter respondido até a última pergunta, né? Então, acho que é muito bom. Até o último minuto. Como diz aqui no Sul, não está morto quem peleia, não se entreguemos fácil. E, bom, eu queria também aproveitar nesses últimos 2 minutos para agradecer algumas pessoas que trabalharam muito para que esse livro fosse concretizado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, obviamente, a minha esposa, Salomé Ferreira, meus pais, Paulo e Nilson, meu irmão Rafael, por toda a inspiração que eles me deram ao longo do desenvolvimento desse livro.
Quero agradecer a todos os meus colegas dinamarqueses da Universidade de Aalborg por todo o apoio. Quero agradecer muito a algumas pessoas que trabalharam nesse livro, como a musicoterapeuta Cláudia Reis, que fez toda a parte de diagramação, idealizou o projeto, fez a capa, fez a revisão final, então agradecer muito a ela. Agradecer a 2 musicoterapeutas que fizeram a revisão de todos os capítulos, Glairton Santiago e Daniele Pendeza. Agradecer também a musicoterapeuta Tereza Raquel de Alcântara por toda a parte de revisar um dos capítulos específicos, e também a nossa querida professora doutora Denise Ruschel Bandeira por ter revisado um dos capítulos especificamente de criação de instrumentos de avaliação. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Bom, acho que realmente eu não esqueci de ninguém nesse momento. Então, agradecer a todos que estiveram até aqui esse horário conosco. Então, eu e o Gustavo, nós declaramos encerrado esse lançamento e vai ficar, então, gravado tanto no YouTube quanto no Facebook da Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês. Foi lindo. Então, pessoal, nós que temos a agradecer a ti, Gustavo, por ter nos brindado, né, nessa tarde com esse maravilhoso lançamento. Eu acho que vai ser um livro que ainda vai ser falado aí por muitos e muitos e muitos anos e muito utilizado. E recomendo, pessoal, fortemente que tenham esse livro. É um livro muito bom, tranquilo, fácil de ler. E você sabe, né? Qualquer dúvida, o Gustavo está sempre à disposição, sempre teve. E é a nossa maior cabeça pensante aqui do Rio Grande do Sul, que agora está na Dinamarca, Portugal, o mundo afora, mas que quando puder e quando estiver novamente aí disposto para falar ao vivo com todo mundo junto, vai ser um prazer tê-lo conosco novamente. Então, Associação de Musicoterapia. Dezembro e janeiro, se Deus quiser, eu estou aí. Vamos lá, vamos quebrar tudo ao vivo. Um abraço. Então tá, pessoal, muito obrigado. Um abração a todos. Uma ótima tarde. Valeu.